a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos estudar a portaria número 470 de 14 de maio de 2024, que institui a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola para o concurso de professores da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Nessa aula, eu vou fazer a leitura na íntegra dessa portaria, pois não são tantos artigos, e além da leitura, eu vou comentar os artigos mais importantes que poderão ser cobrados aí na prova de vocês. Também vai ficar na descrição do vídeo o link para download gratuito do material que será apresentado. Vamos lá para a aula? Artigo 1º. Instituição da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. O PNERQ institui o PNEQRE com esforços integrados da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Portanto, o primeiro artigo ele vai instituir, ele vai dar validade à política. E para que ele serve? Há algumas palavras que eu deixei destacado, que é o nome dessa política nacional. O que é equidade? Equidade é dar a mais àqueles que necessitam de mais para fazer a justiça e, consequentemente, alcançar a igualdade. Relações étnico-raciais vai tratar justamente da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do Brasil. Portanto, ter uma educação que vai valorizar as relações étnico-raciais, principalmente para uma educação antirracista. E a educação escolar quilombola é uma modalidade dentro da educação básica, no qual vamos ter educação infantil, educação do ensino fundamental, ensino médio, nas comunidades quilombolas. O que é um quilombo? São comunidades que foram formadas por escravizados que fugiram dos seus senhores, como um lugar de resistência contra a escravidão aqui no Brasil. E esses quilombos existem até hoje e a educação precisa atender às particularidades e à cultura desse povo. Então, por isso, a educação escolar quilombola é uma modalidade dentro da educação, tá? E para acontecer a equidade, relações étnico-raciais e a educação escolar quilombola, tanto a União, os estados, municípios e o Distrito Federal trabalharão em conjunto. E qual é o principal objetivo dessa política nacional? Foco na superação das desigualdades étnico-raciais e promoção de políticas educacionais para a população quilombola, que é essa população que vive nos quilombos, nessas reservas quilombolas. Artigo 2º. As diretrizes dessa política nacional da educação quilombola. Geralmente, em legislação, nas provas, não importa a banca, eles gostam de cobrar principalmente as diretrizes e os objetivos. Então, vocês precisam saber o que é diretrizes e o que é objetivos. Diretrizes são os caminhos que a legislação vai dar para alcançar os objetivos. Portanto, é mais abrangente. Ele não vai falar especificamente como será feito. Já os objetivos, ele vai ser mais específico. Ele vai dar mais detalhes de como ser feito. Então, diretrizes é mais abrangente, objetivo é mais detalhista. Então, artigo 2º, diretrizes. Primeiro, colaboração entre os entes federativos, mas aqui não diz como será essa colaboração entre a União, que é o governo federal, estados e municípios, fortalecimento das formas de cooperação, valorização cultural. Tá vendo que é abrangente, mas não está especificando como vai ter essa valorização, o que deve ser valorizado? Superação do racismo, consolidação dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, ensino sobre a história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, conforme a legislação vigente,
direito à educação, enfrentamento das desigualdades étnico-raciais na educação, educação alimentar e nutricional, EAN, sociedade que garante a igualdade de oportunidades, reconhecimento das formas de produção de saberes e práticas das comunidades quilombolas. Portanto, conhecer mais a cultura quilombola, que é uma cultura muito narrativa, que passa de geração para geração. Portanto, dá mais relevância a essa cultura. E também promoção da equidade racial. Agora temos os objetivos. Os objetivos serão mais específicos. Como vamos fazer isso, né? Então, primeiro, artigo 3º, objetivos. Estruturar um sistema de metas e monitoramento, portanto, tem que ter metas para que se possa alcançar essa equidade das relações étnico-raciais e também monitorar essas ações, formar profissionais da educação para a gestão e docência para relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Portanto, principalmente na nossa formação, na graduação de pedagogia, a gente acaba vendo essa questão, mas não de uma maneira muito aprofundada. Então, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, precisa ter esse estudo sobre as relações étnico-raciais e também da educação escolar quilombola. Contribuir para a superação das práticas racistas na educação brasileira, portanto, quebrar estereotipos ou cultura, né, que na verdade não é, no fundo, está enraizado um racismo estrutural, quebrar esse racismo estrutural dentro da educação, induzir a construção de capacidades institucionais para a condução das políticas da relação étnico-racial e educação escolar quilombola nos entes federados, reconhecer avanços institucionais antirracistas, até mesmo para ter boas práticas e ser repassado, né, em todas as instituições de educação, como exemplo, contribuir para a superação das desigualdades étnico-raciais na educação brasileira, assegurar o direito à educação de qualidade a todas as crianças e a todos os jovens e adultos, portanto, em todas as etapas da educação, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, e consolidar a modalidade de educação escolar quilombola na educação básica brasileira. Outro ponto importante para prestar atenção é o artigo 4º, que vai falar da adesão do Plano Nacional voluntária. Todo plano nacional, ele é voluntário, ele é uma recomendação, mas o município, o estado, não é obrigado a segui-lo, mas é obrigado, já que não quer seguir o plano nacional de determinado assunto, fazer o seu próprio, estadual ou municipal. Por isso que aqui está falando voluntário. Se na sua prova tiver a palavra obrigatório, exclusivo, pode ter certeza que está errado. A alternativa é voluntária e formalizado por meio da assinatura de um termo de adesão pelo chefe do Poder Executivo local, seja estadual ou municipal. Artigo 5º. Apoio da União por assistência técnica e financeira de natureza supletiva e redistributiva. Então, qual será o papel do governo federal? Dar e distribuir essa verba para, é claro, quem assinou a adesão dessa política nacional. Artigo 6º. A implementação pelas redes de ensino deverá ser feita considerando as especificidades de cada modalidade de ensino. Então, a educação infantil tem as suas especificidades, o ensino fundamental e precisa obedecê-las. Artigo 7º. Esse plano nacional será ofertado para todas as redes de ensino, com prioridade àqueles que enfrentam maiores desigualdades étnico-raciais. Portanto, não é apenas para quem tem dificuldade, desigualdade, mas com prioridade, tá? Então, marca essa palavra, que também na hora da sua prova, a banca pode fazer uma pegadinha. Artigo 8º, eixos estruturantes da política. Outro artigo para prestar atenção. Quais são esses eixos que estruturam a política? Primeiro, fortalecimento das redes educacionais e do regime de colaboração, diagnóstico e monitoramento da implementação do artigo 26A,
lá da LDB, que vai tratar que é obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, conforme a legislação de 2003, formação de profissionais da educação, tanto inicial quanto continuada, produção de materiais didáticos e paradidáticos para os estudantes, protocolos de combate ao racismo na educação que deverão ser seguidos, serão um guia para o combate ao racismo, valorização das trajetórias quilombolas para valorizar e não se perder a cultura quilombola no tempo contemporâneo. Artigo 9º, estratégias de implementação, repasse de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e do Programa de Ações Articuladas para construção e melhoria de espaços educacionais, adequação da estrutura de financiamento, formação continuada de educadores, que eu já havia comentado, instrumentos de diagnóstico, planejamento e monitoramento, seleção e distribuição de materiais didáticos específicos, promoção de eventos e distribuição de materiais para difusão dos saberes da política das relações étnico-raciais e educação quilombola, criação de redes de governança e partilha de experiências, portanto, os municípios, estados, trocarem figurinhas, sobre como está acontecendo a educação quilombola nos seus territórios e também das relações étnico-raciais na educação. Artigo 10º. A governança com a finalidade de coordenar, monitorar, acompanhar e monitorar a política será conduzida por... Quem vai conduzir essa governança? Primeiro, Câmara Tripartite de Gestão e Monitoramento, CTGM, instância executiva, Câmara Nacional de Participação e Controle Social, CNPCS, instância consultiva. Artigo 11. Atribuições da CTGM, formulação de diretrizes e coordenação das ações, monitoramento e análise de relatórios sobre a política, definição de critérios para selecionar coordenadores e agentes de governança. Artigo 12. A CTGM terá representantes do MEC 6, COSET 3 e o DIME 3. Artigo 13. Funcionamento da CTGM, reuniões bimestrais e de caráter extraordinário, e a participação será considerada serviço público relevante sem remuneração. Artigo 14. Competências do CNPSCS, acompanhar e avaliar a implementação da política. Artigo 15. Composição do CNPCS, composta por representantes da SECAG 4, Candara 2 e CONEC 2. Artigo 16. Redes estaduais e municipais devem criar. Então, além da política nacional, aqueles que assinarem a adesão também precisam criarem câmeras bipartite de gestão e monitoramento, CBGM, câmeras regionais de participação e controle social, CRPCS. Artigo 17. Rede de governança será composto por coordenação estadual da Política Nacional das Relações Étnico-Raciais, articuladores de formação, agentes de governança regional e local. Artigo 18. Fica instituído o selo Petrolina Beatriz Gonçalves e Silva para escolas que implementam práticas antirracistas e avançam na equidade étnico-racial. Portanto, aquelas instituições de ensino que forem referências para práticas antirracistas receberão o selo Petrolina Beatriz Gonçalves e Silva. Artigo 19. Financiamento. As ações da política serão custeadas pelas doações previstas no orçamento anual do MEC e entidades vinculadas. Artigo 20. Entra em vigor essa lei a partir de 14 de maio de 2024. Por ser recente, não encontramos questões de provas anteriores. E por ser uma legislação nova, com certeza será cobrado na prova de vocês aí em Itaquaquecetuba. Portanto, para fechar o nosso estudo sobre essa legislação, os artigos mais importantes
são, primeiro, o artigo 2º, que vai tratar das diretrizes. Diretrizes são os caminhos, ele é mais abrangente. O artigo 3º, que vai tratar dos objetivos desse plano nacional. Aqui teremos detalhes de como fazer. E outro artigo muito importante é o artigo 8º, que vai tratar dos eixos estruturantes da política. E também guardar o artigo 4º sobre a adesão desse plano nacional, que é voluntária e não é obrigatória e pode ser usada como pegadinha, como também o artigo 7º, que vai tratar da prioridade em relação ao enfrentamento de maiores desigualdades étnico-raciais. É isso, e para você que está se preparando tanto para o cargo de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, anos iniciais e também professor de educação especial para a Prefeitura de Itaquaquecetuba, eu tenho as minhas apostilas em PDFs, cada uma R$ 25,00. Vai ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!